Olá, seja bem-vindo, está no ar 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete nesta quarta-feira quentíssima, aqui no 27 segundos. Pois bem, vamos lá, vamos começar esta quarta-feira quentíssima na política brasileira. O clima esquentou no final da tarde com a divulgação de um grampo no presidente Lula, onde aparece uma conversa com o ex-presidente Lula, onde aparece também a divulgação de uma conversa com a presidente da República, Dilma Rousseff. O grampo foi feito pela Polícia Federal, autorizado pelo juiz Sérgio Moro, e não foi de agora. Desde o dia 4, quando houve a condução coercitiva de Lula. Entre outras coisas, esse grampo do ex-presidente revela que ele tentou usar o então ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, para interferir junto à ministra Rosa Weber, para que o Ministério Público de São Paulo não investigasse, todo o processo fosse deslocado para o Paraná. Também revela que Lula atacou aliados como Renan Calheiros e como também o próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, chamando palavras de baixo calão com os dois. E ainda atacou, chamando de covarde, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Isso, claro, causou uma ebulição em Brasília. Mais de 2.000 pessoas se concentram neste momento em frente ao Palácio da Redenção. Edinho Magalhães está em deslocamento. Daqui a pouco ele vai trazer informações exclusivas de Brasília sobre toda essa movimentação, que começou pela manhã com o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que manteve o rito definido, aliás, que não acatou os recursos do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e manteve o rito do processo de impeachment através de votação secreta e de escolha dos integrantes pelos líderes partidários em votação secreta. Daqui a pouco a gente vai trazer todas essas informações. Causou ebulição em Brasília, em várias capitais estão ocorrendo protestos por conta da nomeação do presidente Lula e principalmente com a repercussão do vazamento dessas informações. Aqui em João Pessoa, agora há pouco também teve protesto. Você vai ver agora um vídeo de moradores aqui na zona do litoral da capital, protestando contra a nomeação do presidente Lula. Panelaço, realizado no bairro de Manaíra, registrado pelo internauta, mostrando por volta das 8 horas da noite o povo desse bairro aí se manifestando através de um panelaço contra a nomeação do presidente Lula e, claro, diante de toda a repercussão desse grampo que vazou hoje à tarde com a conversa de Lula com várias autoridades tentando, segundo a Polícia Federal, atrapalhar as investigações da Lava Jato. E Lula foi confirmado hoje no cargo de presidente da República. A própria presidente Dilma leu uma nota confirmando e disse que ele estava chegando para ajudar o Brasil. A oposição engrossa o coro dos protestos pedindo a saída da presidente imediatamente. O Palácio da Redenção, o Palácio do Planalto, aliás, emitiu uma nota agora há pouco dizendo que estranhando o vazamento da conversa, dizendo que a segurança da presidente da República estava quebrada, perigosamente quebrada, e questionando essa divulgação por parte da Justiça Federal desse grampo da Polícia Federal. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações. Na Assembleia Legislativa, a falta de quórum também deixou os deputados sem muita... Aliás, na Assembleia Legislativa, a falta de quórum, que nós já mostramos aqui tantas vezes no 27 segundos, voltou a se repetir hoje e isso impediu que houvesse trabalho para os deputados. Quem por lá apareceu comentou o desabafo de Ricardo Barbosa.
Um dia depois da sessão que aprovou a medida provisória que congela a database dos servidores, a Assembleia acordou em marcha lenta. Por falta de quórum, a votação foi suspensa, mas não faltou assunto entre os parlamentares. O primeiro deles foi a saída do deputado José Aldemir do PEN. No dia 18, ele assina a ficha de filiação ao PP. Eles decidiram a se acostar, se compor politicamente com o governador Ricardo Coutinho. E eu, por essa razão, tomei a decisão de me desfiliar, recebi a compreensão dos dois colegas pela decisão que foi tomada e realmente tive que me decidir agora um novo destino partidário, né? Entendeu? Porque aqui na Assembleia Legislativa eu me perfilo na bancada de oposição, porque não acredito e não comungo com o projeto político administrativo de Ricardo Coutinho. Outro tema que rendeu foi o desabafo do deputado Ricardo Barbosa no plenário. Depois de chamar os colegas de traidores, ele entregou a liderança do blocão. Nós não tínhamos a menor noção de que aquilo ia ocorrer, mas ocorreu um espetáculo mais pessoal do que político, que na verdade não foi apresentado nenhum conteúdo político, apenas muita queixa, muita mágoa e muita tensão e muita emoção, apenas isso. O deputado Buba Germano foi indicado ontem pelo governador Ricardo Coutinho para assumir o posto deixado por Barbosa. Uma reunião deve definir nos próximos dias essa pendência. Torço que ele se restabeleça da saúde e nós vamos voltar a conversar para ver os detalhes e a nossa missão é de continuar convencendo, pelo contrário, para a gente ampliar. Nós estamos aí a qualquer momento para receber mais deputados, o partido está à disposição. O único que preferiu não comentar sobre o assunto foi o presidente da casa, Adriano Galdino. Eu acho que o deputado fez um desabafo, isso para mim é um assunto encerrado e eu não vou mais comentar sobre esse fato. Tá aí, a Assembleia Legislativa, aliás, realizou uma sessão extraordinária logo após a sessão ordinária. Houve uma sessão extraordinária e sim os deputados votaram várias matérias. Entre as matérias aprovadas hoje na Assembleia Legislativa está um requerimento de voto de aplauso que foi aprovado à unanimidade pelos 19 deputados presentes ao juiz federal Sérgio Moro, que é o principal condutor da Operação Lava Jato. Esse requerimento foi de autoria do deputado estadual Arthur Cunha Lima Filho, que é do PRTB. Esse requerimento foi aprovado, inclusive, à unanimidade, com 19 deputados presentes, como eu frisei, e com a presença dos dois petistas, Frei Anastácio e Anísio Maia. Houve um cochilo da bancada do PT e foi aprovado à unanimidade esse requerimento do deputado Anísio Maia. A gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações, vamos trazer o resultado da enquete do 27 segundos que foi lançada ontem e hoje você confere o resultado final e daqui a pouco a gente também vai colocar no ar outra enquete para você já participar e já responder aí. Fique ligado, voltamos em seguida, é rapidinho o intervalo. Volta com 27 segundos, eu vou direto a Campina Grande conversar com Arquimedes de Castro. Arquimedes, é muito assunto para a gente processar aqui hoje, na noite desta quarta-feira. Vamos começar pela política local. O desabafo de Ricardo Barbosa na Assembleia Legislativa, a saída dele, hoje os deputados estaduais não querendo comentar muito essa situação, mas de fato, Buba Germano já responde pela liderança do blocão, do chamado blocão, e nos bastidores corre a informação de que o governador tinha ficado irritado com Barbosa desde o último domingo, quando chegou às suas mãos uma foto de Ricardo Barbosa nas manifestações, nos protestos contra Dilma Rousseff, lá no busto de Tamandaré. Boa noite. Boa noite, Hermes, amigos e amigas da RCTV do 27 Segundos. Hermes, hoje realmente é um dia para ficar para a história, né? Eu queria até te perguntar se a gente pode falar palavrão no programa, porque a divulgação dos grampos telefônicos realizados pela Polícia Federal e que caíram aí na boca do povo depois que caiu o sigilo da Operação Lava Jato é de uma coisa assim constrangedora, né? Muito palavrão sendo falado e transmitido, inclusive por rede nacional. Agora, no que diz respeito a essa posição do Ricardo Barbosa,
eu confesso a você que me surpreendi. Eu soube por um amigo que estava na Assembleia Legislativa que o estupim mesmo, assim, que levou Ricardo a perder o controle, teria sido uma mensagem de texto enviada pelo governador que não teria sido uma mensagem de texto muito educada, o que teria irritado bastante Ricardo Barbosa, e aí levou ele a esse desabafo na tribuna, o que comprometeu significativamente não só o governo Ricardo Coutinho, mas a base aliada, que parecia ser, e ainda parece ser, uma base sólida. Mas, pelas circunstâncias do momento, me parece que pode estar aí em curso uma crise nessa base, motivada também, é lógico, a gente consegue observar isso em todos os parlamentos, né, em todos os parlamentos do país, ânimos muito exaltados devido a essa crise institucional e política e econômica vivida por todos nós brasileiros. Eu vou logo lhe avisando, se você disser um palavrão, eu coloco um pi aqui e você não fala, tá certo? Vou logo lhe avisando que eu já pedi para a edição preparar ali aquele efeito sonoro do pi, para você não soltar palavrão aqui. Agora vamos falar desse caso de Brasília, gravíssima, né? Independentemente do que aquele documento representa nas mãos de Lula, que a presidente enviou, até eu acho, pessoalmente, que era mesmo o termo de posse, que ela estava se antecipando a possível ação da Polícia Federal, mas até aí eu não acho assim tão grave, que a gente já sabia desse movimento, que era mesmo para proteger Lula da Polícia Federal, que era para ele ganhar o foro privilegiado. O mais grave é o ataque de Lula, agora ministro da Casa Civil, né, ao STF, ao STJ e aos seus aliados, dizendo, aí me permita o efeito sonoro do pi, dizendo que Eduardo Cunha e Renan Calheiro, que é o seu aliado, presidente do Senado, eles estavam pontinhos. Além disso, tem outros palavrões também, né? A revista Isto É acaba de divulgar um trecho dessas gravações, aonde o presidente, agora ministro da Casa Civil, dizia que o Rodrigo Janot teria tomado no pi, né, se não fosse por ele. E além disso, né, o que é muito grave é essa combinação, né, da presidente com o Lula para fraudar o processo judiciário. Vai ser muito complicado para Lula se explicar de toda essa situação, até porque o que foi divulgado hoje foi apenas um trecho da gravação. Está claro que a Polícia Federal gravou vários trechos da conversa de Lula, gravou Lula durante muito tempo, desde ou talvez até antes do dia 4 de março, data da condução coercitiva lá para o aeroporto de Guarulhos, e pegaram várias conversas, até uma conversa em tom irônico com o prefeito do Rio, o Eduardo Paes, onde Eduardo Paes se queixa da falta de humor de Dilma, né, e ironiza a investigação sobre o sítio de Lula, se referindo ao sítio de Lula e ao triplex de Lula, como se ele fosse realmente dono dessas propriedades. Vale registrar também a reação do Congresso Nacional. Eu estava assistindo a TV Câmara e também a TV Senado. Na Câmara dos Deputados, a sessão foi encerrada porque os deputados se entraram em conflito. De um lado, os governistas chamando o Moro de fascista. E do outro, os oposicionistas pedindo a renúncia da presidente. Quem estava presidindo a sessão não teve condição nenhuma de mantê-la. O Renan Calheiros, no Senado, acabou também suspendendo a sessão por falta de condições de continuar com ela, e o país inteiro está perplexo, manifestações pelas ruas, porque nunca na história desse país se viu uma desfaçatez tão grande, né? Eu acho aí que o Sérgio Moro realmente tocou fogo na situação política, porque ao tirar o sigilo da Operação Lava Jato, muita coisa vai ser revelada, além das coisas que já foram reveladas e que são gravíssimas, envolvendo a presidente da República,
um ex-presidente, agora ministro, e outras grandes autoridades da República, inclusive comprometendo o Supremo Tribunal Federal e a ministra Rosa Weber, que disse Lula, né, numa gravação interceptada, que os ministros não tinham PI e que, por falta disso, era entregar a situação a uma mulher que tivesse coragem de tomar a decisão de afastar as investigações contra ele. Assim, esse linguajar de Lula acabou insuflando as pessoas. E eu tenho a impressão que o ex-presidente, agora ministro, não sabia que estava sendo gravado, não sabia que estava sendo interceptado. E por isso falou com a espontaneidade que lhe é peculiar. Quem conhece ele sabe que ele fala assim mesmo, fala usando palavrões, usando uma linguagem muito popular, e ele falou muito à vontade. Muita coisa vai aparecer ainda durante a noite e durante o dia de amanhã. Amanhã, provavelmente, a Câmara dos Deputados vai instalar o rito de impeachment, porque o Supremo Tribunal Federal votou os embargos de declaração que estavam pendentes e decidiu que o rito do impeachment tem um processo definido. Esse processo a Câmara julgar a admissibilidade e o Senado julgar a procedência dessa admissibilidade com afastamento da presidente. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão corajosa, com votos contrários, principalmente de Gilmar Mendes, que fez um discurso político, onde condenou a atitude do ex-presidente de tentar conseguir foro privilegiado para fugir das investigações criminais que tramitavam e ainda tramitam contra ele. Ok, Arquimedes, vamos daqui a pouco conversar novamente, porque agora a gente vai acompanhar uma entrevista do ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Ele foi entrevistado hoje no Correio Debate da TV Correio. Eu e Vitor Paiva conversamos com ele sobre os escândalos de corrupção envolvendo a estatal. Qual a avaliação que o senhor faz desse momento político do Brasil e uma oportunidade, inclusive, para o senhor apresentar aos paraibanos aí a sua versão, né? O senhor, inclusive, está sendo investigado na Operação Lava Jato. Não, primeiro eu não estou sendo investigado na Operação Lava Jato. Eu fiz depoimentos como testemunha na Operação Lava Jato. O senhor não foi denunciado ainda? Não, não tenho nenhuma investigação na Operação Lava Jato. O senhor foi citado pelo Fernando Baiano. Mas não tem nenhuma investigação, porque as citações são ouvir dizer... poderiam dizer... O senhor não foi denunciado, Não fui denunciado, não sou Mas o Tribunal de Contas bloqueou seus bens. Não, essa é a questão de Passadina. Passadina, para mim, existe uma ação política feita pelo ex-ministro Zé Jorge, que era ex-presidente do PFL, ex-ministro do presidente Fernando Henrique Cardoso, que violou os procedimentos internos do TCU, desconhecendo 2 pareceres de comissões técnicas do TCU de auditores que passaram o primeiro 3 meses, a segunda 1 mês dentro da Petrobras, verificaram que as operações com Passadina não tinham grandes problemas que merecessem uma investigação especial, e o ministro, desconhecendo essas decisões, com um assessor formulou um voto que faz uma comparação entre o pagamento de Passadina com entre 29 planilhas feitas para simular cenários e diz que isso é prejuízo. Passadina é uma refinaria que está em operação, produz hoje 100 mil barris por dia, em torno de 100 mil barris por dia, é uma refinaria nos Estados Unidos, numa posição extremamente bem localizada e está dando lucro. Uhum. Só para a gente esclarecer um ponto da delação do Cerveró, onde ele cita que o senhor teria participado de um esquema de corrupção que desviou recursos para a campanha na Bahia. O senhor é baiano e o senhor teria operado para o ex-governador Jacques Wagner. Não, ele não diz isso. O que o Cerveró diz, exatamente por isso eu não estou sendo investigado, porque se tivesse dito dessa forma, provavelmente estaria sendo investigado. O que ele diz é que ele, na operação de Passadina, ele e alguns outros funcionários da Petrobras fizeram um esquema deles e que eles levaram 15 milhões de dólares. E ele também acusa o senador Delcídio de ter recebido da parte dele uma parte desse dinheiro. A acusação que tem contra mim não é do Cerveró. A acusação que tem contra mim é uma acusação muito indireta de uma coisa que não tem nenhum sentido lógico, porque fala da construção de um prédio na Bahia, e esse prédio foi construído 3 anos depois da eleição do governador Jacques Wagner. Portanto, é uma coisa completamente ilógica e não tem nenhuma fundamentação. E é por isso que eu acho que a Polícia Federal e a Operação Lava Jato que não estão me investigando. Qual a leitura que o senhor faz dos protestos do domingo passado, que toda a mídia brasileira dá como histórico?
É um grande movimento, um movimento bastante grande, agora é um movimento bem caracterizado de um segmento da sociedade. As pesquisas mostraram, o participante desse movimento é em geral branco, e a sociedade brasileira não é uma sociedade branca. Em geral, são pessoas com mais nível educacional do que a sociedade média tem, com renda mais alta e, portanto, representam um segmento da nossa sociedade. Foram, segundo alguns, 6 milhões de pessoas, numa população de 200 milhões de brasileiros. Agora, você tinha muito pouco negro na manifestação, muito pouco pessoas dos movimentos sociais nas manifestações, muito pouca gente da agricultura familiar, muito pouca gente do pequeno comerciante, do pequeno participante da vida da sociedade. Então, representa legitimamente uma manifestação de um grupamento da sociedade brasileira. Ok, está aí o Sérgio Gabriel, ex-presidente da Petrobras. Ele foi investigado, inclusive, estava sendo investigado pela Polícia Federal, porque essa compra da petrolífera lá em Pasadena, da refinaria em Pasadena, foi na gestão dele. E a presidente do Conselho Administrativo da estatal era, então, Dilma Rousseff. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre a crise em Brasília, os movimentos políticos aqui na Paraíba, trazer muita informação para você. Daqui a pouquinho, é rapidinho. Vamos ao intervalo, a gente volta já já. De volta com 27 segundos. Agora, olha, a gente vai exibir declarações do senador Cássio Cunha Lima em Brasília. Mas essas declarações foram dadas ao nosso correspondente Edinho Magalhães logo cedo, pela manhã, quando ainda não tinham sido revelados esses diálogos entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula ainda também não tinha sido confirmado no Ministério da Casa Civil. Em Brasília, Cássio Cunha Lima avaliou as manifestações de domingo e falou do andamento do processo de impeachment da presidente Dilma. O líder da oposição também falou sobre a chegada de Lula no governo. As manifestações foram avassaladoras, elas colocam um ponto final no governo Dilma. A comissão processando o impeachment será instalada no mais tardar logo após a Semana Santa. E com essa pressão popular e diante dos crimes de responsabilidade que foram praticados, haverá o impeachment que passa a ser o foco das oposições e do povo brasileiro. Quanto a essas novas delações, a delação é um instrumento muito importante de investigação. Ela tem contribuído muito para desvendar toda essa estrutura criminosa. Tudo que está sendo relatado por qualquer que seja o delator, desde que tenha um mínimo de fundamento, tem que ser apurado. E é isso que nós estamos fazendo, apoiando a Lava Jato, apoiando as instituições, para que tudo seja apurado com a devida profundidade, para que a verdade aflore. Quanto à chegada do ex-presidente Lula no Ministério, é a primeira vez na história do mundo que um governante se aplica o autogolpe. Então, a presidente Dilma Rousseff faz o autogolpe do seu próprio governo, ela própria decreta o fim do seu mandato como presidente, trazendo alguém que, com certeza, vai lhe tirar todas as atribuições, o resto de capacidade de governabilidade que ela poderia ter. É o início do fim. O senador falou também sobre a ação movida pelo PSDB que tramita no TSE e que pode afastar o vice-presidente Michel Temer, que até o momento não é alvo do processo de impeachment. Dependendo da época, uma decisão favorável da Corte pode resultar numa nova eleição para presidente. Que não há como imaginar qualquer tipo de retirada da ação com chave, acordo. Nós não temos poderes para isso, nem tampouco como interferir nem no ritmo dessa ação, nem tampouco no seu resultado final. Mas tudo que está sendo revelado na Operação Lava Jato e sendo entregue ao Tribunal Superior Eleitoral compromete ainda mais a chapa eleita em 2014, porque a eleição foi maculada pelo abuso de poder político, pelo abuso de poder econômico. Vamos aguardar, então, a manifestação do TSE no tempo próprio, mas focando de forma muito intensa, de maneira muito nítida, no impeachment nesse instante. O ideal é que o TSE julgue antes dessa primeira metade, porque ensejaria a realização direta. Se a cassação ocorrer só o ano que vem, aí nós teríamos uma eleição indireta pelo Congresso Nacional. E é óbvio que uma eleição onde o povo participa é infinitamente melhor, incomparavelmente melhor, do que uma eleição que fica restrita apenas aos congressistas.
Bom, agora, olha só com quem Edinho Magalhães conversou lá em Brasília. O deputado federal Jair Bolsonaro, que é conhecido pelos posicionamentos firmes, ele também comentou da sua forma peculiar a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil. Temos uma ação pronta que, no meu entender, a Dilma está ferindo diretamente o artigo 85 da Constituição, onde diz que incorre crime de responsabilidade o presidente que interfere no livre exercício da Justiça e do MP. E essa nomeação é exatamente para interferir na Justiça, para evitar uma prisão do Lula. Ou seja, quanto mais o presidente quer salvar a pele do seu criador, pior fica a situação para ela. Então nós esperamos em bom termo agregar isso no pedido de impeachment aqui dentro, quem sabe aí ser decisivo para derrubá-la do poder. Muito bem, e o senhor acredita que o impeachment pode ser acelerado devido a esses últimos escândalos? Tem o último agora, né? O último não, né? O penúltimo, a Luiz Mercadante também interferindo no tocante à ação do próprio Delcídio, né? Tentando com dinheiro comprá-lo para que ele não levasse avante a possibilidade de aceitar a delação premiada. Então, com esse escândalo um atrás do outro, não é possível Lula e Dilma continuar dizendo que não sabe de nada. Não sabe de nada, vai embora. Pois bem, está aí o deputado federal Jair Bolsonaro, ele que sempre, quando fala, causa polêmica realmente nos posicionamentos que ele tem. Vamos voltar a falar um pouquinho da política local. Lá na Assembleia, como você viu aqui ontem no 27 Segundos, houve toda a repercussão da crise na bancada, quando o deputado Ricardo Barbosa criticou colegas, disse que estava sendo apunhalado pelas costas e renunciou ao cargo à missão de líder do Blocão. Hoje o deputado Evásio Bezerra tentou diminuir, colocar panos quentes nessa repercussão do discurso de Ricardo Barbosa ontem na tribuna. Evásio disse que Barbosa passa por problemas pessoais e estava emocionalmente abalado. Quem tem a oportunidade de conviver com o deputado sabe que sua personalidade é extremamente forte, marcante. Mas vocês haverão de convir que ele estava dominado ontem sob fortíssima emoção, vamos assim dizer, pelos fatos de ordem eminentemente pessoal que ele enfrenta, perdeu o irmão, perdeu o pai, enfrentou uma cirurgia extremamente complicada, que ele foi à tribuna e assumiu publicamente a doença grave que ele está ainda acometido. Então isso tem uma carga emocional tremenda. Tá aí, vamos a Brasília agora. Quem nos chama de lá por telefone, excepcionalmente hoje, é Edinho Magalhães. Edinho, boa noite. Onde é que você se encontra nesse momento, exatamente? Hermes, boa noite, João Pessoa. Estou aqui chegando em frente ao Palácio do Planalto, próximo das unidades do Batalhão de Choque da Presidência, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, onde um grupo de manifestantes fazem nesse momento um grande movimento pedindo a renúncia da presidente Dilma e a suspensão da nomeação do ex-presidente Lula. Tem aqui vários carros de som, vários trios elétricos. A esplanada dos ministérios na Praça dos Três Poderes está toda tomada nesse momento, com a manifestação da bandeira nacional em punho. Muitas pessoas, cerca de 5.000 pessoas aqui, Hermes. E a expectativa de que amanhã eles prometem um movimento ainda muito maior com relação a esse momento crítico e ao mesmo tempo histórico da República Nacional. Está confirmada, o Palácio do Planalto confirmou para amanhã, 10 horas, a posse do ministro da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, né? Mas me parece que a situação do governo hoje, com essas novas denúncias, se complicou muito, Edinho. A repercussão no Congresso foi imediata. É verdade, Hermes. Não se esperava essa reação imediata das pessoas em torno da nomeação do ex-presidente Lula, assim como também não se esperava rápida a publicação no Diário Oficial da União no mesmo dia da nomeação. Normalmente é no dia seguinte. E essa manifestação aqui em frente ao Palácio Planalto está crescendo, ela está muito intensa e é um marco histórico, né? Os governistas querendo criar uma nova esperança para o ex-presidente Lula ajudar na economia, no entanto, a oposição dizendo que
essa nomeação foi para proteger o ex-presidente Lula. Bom, Edinho, você... Agora aqui em Brasília, em frente ao Palácio Planalto, palavras de ordem, manifestantes vestindo a camisa do Brasil, carros de som e trios elétricos, mas tudo muito ordeiro, tudo muito calmo, tudo muito pacífico, com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros aqui presente. Você chegou a conversar com algum parlamentar da bancada paraibana nessa tarde? Não, aqui no momento não há políticos, não há nenhum parlamentar. Inclusive os que estiveram foram convidados a deixar o local. Só há coordenadores dos movimentos de rua, muitos servidores públicos que nota-se que eles saíram do trabalho de paletó e gravata, com crachás, né? E a gente aqui em frente ao Palácio do Planalto, vendo essa manifestação, essa repercussão aqui em Brasília sobre essa crítica popular à nomeação do ex-presidente Lula. Edinho, é claro, tem o desgaste político do ex-presidente e da presidente Dilma Rousseff, mas também tem um lado que o Supremo Tribunal Federal e o STJ foram colocados numa situação também difícil, né? Porque os ministros foram chamados e taxados por Lula de acovardados, né? Na conversa que foi grampeada. Mas pior do que isso. O ex-presidente Lula, nessa conversa que ele teve gravada pela Polícia Federal, enquanto ainda cidadão, ao invés de ser ministro, citou que todos os ministros, que o Supremo Tribunal Federal está acovardado, que o STJ está acovardado e que o presidente do Senado e o presidente da Câmara estão, digamos assim, ferrados. Não foi essa palavra que ele utilizou, era com F mas também. Ele falou que eles estão sem condições de poder presidir a Câmara e sem condições de presidir o Senado. A questão agora é o que vai acontecer a partir de amanhã, com a posse do ex-presidente Lula marcada para 10 horas e os coordenadores dessa manifestação prometendo voltar aqui ainda maior e mais forte no mesmo horário, Hermes. O PRB já anunciou a saída da base de Dilma Rousseff. Esse ataque de Lula a Eduardo Cunha e a Renan, que é mais surpreendente, Renan Calheiros, presidente do Senado, pode ter repercussão dentro do PMDB? Olha, Hermes, o PMDB está muito dividido ainda. Foram parlamentares do PMDB, junto com a oposição, que puxaram a mobilização dentro do plenário da Câmara dos Deputados, encerrando as atividades, encerrando os trabalhos da Câmara em plena quarta-feira à noite, que é o dia de maior movimento. Também da mesma forma no Senado da República. Simplesmente não se sabe o que fazer. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está reunido até agora na sala da presidência com os líderes dos partidos decidindo o que fazer a partir de amanhã. É imperial que o Congresso dê uma resposta com relação ao impeachment da presidente, pelo sim e pelo não. O Palácio do Planalto está vazio e a presidente está reunida nesse momento no Palácio da Alvorada para poder decidir o que fazer com o núcleo duro. São os ministros mais próximos dela. Somente amanhã é que a gente vai ter alguma posição, alguma outra nota oficial do governo sobre essa repercussão intensa em várias cidades aqui na Praça dos Três Poderes, numa movimentação inédita, Hermes, com relação à nomeação do ex-presidente Lula, que trouxe a Lava Jato para dentro do Palácio do Planalto. A oposição está repetindo que agora perdeu-se a governabilidade, que ninguém mais controla nem comanda nada. Nem a Polícia Federal, nem a Justiça, nem o Supremo, nem o Congresso Nacional, e que a presidente Dilma encerrou a sua gestão, que acabou o governo Dilma, Hermes. Ok, Edinho, daqui a pouco a gente volta a Brasília, mas antes eu quero aqui registrar a manchete agora do Portal Correio. Você acessando agora o Portal Correio, tem todas as informações desse novo episódio da crise política em Brasília. Moro retira sigilo da Lava Jato e divulga grampo de conversa entre Dilma e Lula. Acesse o Portal Correio, www.portalcorreio.com.br. Estão lá todas as informações, inclusive os protestos que estão ocorrendo em várias partes do país. Também a nota oficial do Palácio do Planalto sobre a gravação dessa conversa entre Dilma e Lula. www.portalcorreio.com.br. Nós vamos ao intervalo e a gente volta. Mais um bloco do programa trazendo muito mais informação para você.
De volta com 27 segundos pela RCTV, vamos voltar a Brasília. Por telefone, Edinho Magalhães está acompanhando lá no centro do terremoto todas as manifestações em frente ao Palácio do Planalto. Há um deslocamento da massa agora nesse momento, Edinho? Pois é, Hermes, agora a mobilização começa a se deslocar do Palácio do Planalto, subindo a rampa do anexo do Senado para se concentrar em frente ao espelho d'água do Congresso Nacional. Eles ficaram sabendo que o presidente Eduardo Cunha ainda estava por lá com os líderes partidários. Há uma intensa movimentação da polícia aqui. Só um minuto, estou falando ao vivo. Há uma intensa movimentação da polícia aqui do Batalhão de Choque da Presidência, pedindo para que a imprensa possa acompanhar o deslocamento em segurança. E eles vão para a frente do Congresso Nacional para poder protestar com os parlamentares que ainda se encontram lá reunidos na presidência da Câmara. Tá, tem político nessa manifestação, Edinho? Você conseguiu identificar visualmente alguma liderança política acompanhando essa manifestação? Sim, estiveram aqui alguns líderes da oposição, tanto do Democratas, PSDB e PPS. Porém, eles foram convidados a deixar o local, não aceitaram que eles permanecessem aqui, pediram para que eles se retirassem para poder manter a legitimidade do movimento popular, do movimento de rua, dos cidadãos em torno desse protesto, e não vinculado ou ligado a algum partido político. Edinho, é claro que toda essa manifestação, essa movimentação em Brasília também põe lenha na fogueira. Na sexta-feira está convocado um protesto, uma manifestação em favor de Dilma e em favor de Lula. Qual é a sua aposta? Para sexta-feira, isso faz aquecer ainda mais esse protesto ou coloca um balde de gelo, esfria essa movimentação? Olha, Hermes, tudo pode acontecer. Eu vou repetir aqui as palavras do advogado do ex-presidente Lula, que esteve aqui mais cedo com os coordenadores desse movimento popular, dizendo que a ação da Justiça Federal em poder vazar esse grampo da Polícia Federal no telefone celular do ex-presidente Lula, que foi intempestiva, precipitada, abusiva, e que isso só faz fomentar essa espécie de guerra civil, esse clima tenso nas massas populares. Então, tudo que se fizer a partir de agora vai incitar as massas. E é preciso ter muita cautela e prudência nesse momento para poder manter a ordem e decidir o que fazer. Eu aposto que esses movimentos devem se multiplicar contra e a favor do presidente Dilma e do governo Dilma. Mas a governabilidade ficará esquecida enquanto o movimento de rua não permitir que os movimentos dos governantes do Congresso Nacional e do Palácio Planalto possam efetivamente se entender, Hermes. Tem um efeito duplo aí nessa situação, né, Edinho? Edinho Magalhães, boa noite, muito obrigado aí pela participação ao vivo por telefone hoje de Brasília, acompanhando de perto toda a movimentação no epicentro aí do terremoto aí em Brasília. Realmente o país convive com dias difíceis. Vamos esperar e aguardar com muita paciência, com muita parcimônia, para que nada demais aconteça no país, né? Para que continue dentro da normalidade o funcionamento das instituições, o que é mais plausível para todos. Exatamente, Hermes. Vamos aqui continuar atentos e vigilantes, mostrando todos os bastidores, não somente por telefone, mas também nos próximos dias vamos estrear uma forma de poder fazer imagens ao vivo, via Skype, pelo celular, para todos os telespectadores da RCTV, do seu programa 27 Segundos. Boa noite a todos. Boa noite, Edinho Magalhães, direto de Brasília, por telefone, trazendo as informações onde estão acontecendo os protestos. Lá, em frente ao Palácio do Planalto, agora houve um deslocamento, uma marcha até o gramado do Congresso Nacional, quando os manifestantes receberam a informação de que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, estava lá presente e reunido ainda com lideranças partidárias em seu gabinete na Câmara Federal. Vamos voltar a Campina Grande com Arquimedes de Castro? Vamos ver se a gente conversa com Arquimedes novamente para ver essa situação. Os relatos de Edinho, Arquimedes, são de movimentações intensas, preocupantes em Brasília. Pois a gente tem uma situação muito tensa. O PRB anunciou a saída da base governista, anunciou oficialmente agora há pouco. E o PMDB
do PMDB governista, não o PMDB que faz oposição a Dilma, o PMDB governista, diz que a situação é insustentável. Aliado a tudo isso, nós temos aí grampos telefônicos que revelam, meu caro Hermes de Luna, e aí eu peço licença para discordar de você parcialmente, revelam que nós temos uma república podre, né? Não é a presidência da república, não é o Congresso Nacional, nem é a Corte Judiciária. É todo mundo envolvido em casos de corrupção, todo mundo suscetível, sujeito à pressão, e o presidente Luiz Inácio, quando fala do jeito que falou, expôs a Corte Judiciária, expôs o Parlamento e expôs a própria presidência da República. Repare, o que era para se tornar uma estratégia de salvação do governo, uma tábua de salvação, uma bala de prata, acabou por se transformar, na prática, num escândalo ainda maior que mobilizou as multidões em Brasília e, notadamente, em São Paulo, de frente ao prédio da Fiesp, onde está escrito uma faixa enorme, renúncia já, e não é todo dia, não é toda hora, que de um momento para outro, sem ninguém combinar nada, as pessoas saem do trabalho e vão para uma manifestação gigantesca, como a que está acontecendo agora, de frente à Fiesp, na Avenida Paulista. Por todo o país, como você mostrou aí em João Pessoa, aqui em Campina Grande também, panelaços de pessoas inconformadas com essa situação. Pois é, vamos continuar acompanhando atentamente essa situação. A gente colocou a enquete ontem no 27 Segundos, na RCTV, e perguntou aos telespectadores sobre a situação de Lula, se ele realmente estava aceitando o cargo de ministro. A enquete perguntou: o que é que você acha? Lula será ministro de Dilma para se livrar de Moro, ajudar Dilma, fazer campanha ou tudo junto? Veja o que os telespectadores responderam. Está aí o resultado final da enquete: se livrar de Moro, ou seja, de obter o foro privilegiado para se livrar das investigações da Justiça Federal do Paraná na Lava Jato e que houvesse o deslocamento de todo o processo para o Supremo Tribunal Federal por conta do foro privilegiado. Se livrar de Moro foi a opção campeã, 60% dos votos, ajudar Dilma, 30%, e tudo junto, 10%, fazer campanha, não apareceu nas citações dos nossos telespectadores. Essa foi a enquete que nós colocamos ontem. Daqui a pouquinho a RCTV, o 27 Segundos, coloca outra enquete e você tem até amanhã à noite para responder aqui para a gente essa nova enquete e ajudar a fazer o programa, como sempre, o 27 Segundos, nessa vanguarda da interatividade com todos. Voltando a falar da política paraibana, a plenária do PSB em Campina Grande na última segunda-feira empolgou o pré-candidato Adriano Galdino. O presidente da Assembleia contabilizou a presença de quase 2.000 pessoas no evento, que ganhou contornos de pré-campanha. Mais de 2.000 pessoas estiveram presentes, na verdade cadastradas uma a uma, com nome e telefone, foram 1.412, mas outras centenas de pessoas não chegaram a se cadastrar. Então acreditamos que o número passou de 2.000 pessoas, bastante expressivo. Isso mostra a grandeza e a receptividade não só da minha candidatura, mas também das pessoas que estão me apoiando. Eu sou apoiado pelo PSB, sou apoiado pelo governador Ricardo, pela gestão Ricardo Coutinho, e esse conjunto de forças e de pessoas e de grupo é que me faz ser um candidato competitivo na cidade de Campina Grande. Está aí o deputado estadual Adriano Galdino voltar a Campina Grande, já que ele falou lá da Rainha da Borborema. Arquimedes de Castro, a plenária do PSB surpreendeu o lado governista e até mesmo o PMDB? Eu acredito que não. O que surpreendeu, assim, um pouco, foi a fala no discurso do Adriano Galdino, que disse que gostaria muito de ter como vice na chapa dele a esposa do deputado veneziano Vital, que é a Ana Cláudia Vital do Rego. Ele disse que era a vice dos sonhos dele. Isso, de certa forma, é uma coisa constrangedora para o deputado veneziano, que está também se apresentando como pré-candidato, e aí o Adriano joga essa bomba na mão dele. Ele deu uma entrevista aqui, o deputado veneziano, em rádios locais hoje pela manhã, negando que Ana Cláudia vai ser vice de Adriano, reafirmando sua pré-candidatura. Agora Adriano mostrou força, né?
teve o governador do seu lado, com o discurso do governador Ricardo Coutinho de apoio integral à sua candidatura. Agora, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né? Me parece que esse conflito entre Adriano e Veneziano pode acabar, eventualmente, beneficiando a candidatura governista. Ok. Arquimedes de Castro, essa informação aí de Edinho também coloca um olhar sobre as manifestações da próxima sexta-feira a favor da presidente Dilma, manifestações a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual a sua avaliação? Já perguntei, inclusive, a Edinho. Vai colocar mais lenha na fogueira ou vai arrefecer os ânimos? Eu nem sei se vai ter manifestação, viu? E eu também não sei se o ex-presidente vai comparecer à posse amanhã. Situação muito complicada dele. Uma reação popular como essa, que nós estamos acompanhando, absolutamente espontânea, onde os políticos de oposição foram expulsos dela, o país está numa ebulição tão grande que não dá nem para fazer previsões. Acho que nem que tem bola de cristal consegue adivinhar o que vai acontecer nos próximos segundos, quiçá até sexta-feira. Vamos acompanhar os fatos, né? Os fatos que estão sendo revelados a cada segundo, a cada instante, né? Coisas estarrecedoras. A gente precisa saber qual vai ser a reação do Supremo Tribunal Federal diante dessas acusações gravíssimas feitas pelo agora ministro da Casa Civil, que a portaria de Lula foi extraordinariamente publicada no Diário Oficial hoje à noite, uma coisa assim absolutamente fora dos padrões. Normalmente as pessoas tomam posse do cargo numa solenidade e só posteriormente é que a portaria é publicada no Diário Oficial. Essa manobra de publicar antes, fica evidente que houve uma tentativa de blindagem de Luiz Inácio. A blindagem pode ter funcionado ou não, porque há quem entenda, alguns ministros já se manifestaram contra isso, que tentar fugir da prerrogativa de foro com ato administrativo pode invalidar o ato administrativo. A situação, Hermes, eu me sinto sinceramente muito constrangido com tudo isso. Eu não sou aqui um torcedor pelo quanto pior melhor. Eu tenho a impressão de que toda essa comoção social, de toda essa crise política que se agrava, ela é ruim para todos nós brasileiros, porque a economia vai muito mal, né? As empresas estão fechando e demitindo os seus funcionários, as pessoas estão ficando sem emprego e sem renda, com a qualidade de vida piorando, o acesso aos produtos da cesta básica ficando cada vez mais caros, e diante de tudo isso, o que a gente vê é uma disputa de poder entre ex-aliados que agora resolveram brigar e com um impedimento da presidente da República cada vez mais próximo e cada vez mais factível. Se ela vai renunciar antes disso, eu não sei, mas que é constrangedor para ela a divulgação desses grampos, eu não tenho a menor dúvida. Boa noite para você, aos amigos do 27 Segundos, amanhã a gente está de volta. Boa noite, Arquimedes de Castro, muito obrigado pela participação, mais uma vez, como sempre, competentíssimas as declarações, os comentários de Arquimedes de Castro, as informações de Edinho Magalhães, acompanhando de perto tudo que está acontecendo em Brasília. Amanhã, durante a programação jornalística da TV Correio, você acompanha também toda a repercussão, todos os desdobramentos desses episódios em Brasília. E, claro, amanhã à noite nós estaremos aqui ao vivo, também dando continuidade nessa cobertura, trazendo mais informações e a repercussão junto à bancada federal paraibana lá no Congresso Nacional. Agradecer a participação e a audiência de todos, uma boa noite e até amanhã, 9 da noite, com 27 Segundos ao vivo.